família! Está começando mais um podcast Cafeteando via Estadão Alagoas. Hoje a nossa convidada muito especial é ela, Jéssica Menezes, uma das psicólogas mais requisitadas da nossa cidade. Hoje a nossa aula é com ela, viu, gente? Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, Ju? É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Olá, pessoal. Olá, famílias. É um prazer estar aqui a convite de Juliene. E me apresentando inicialmente, eu sou psicóloga comportamental, atuo com crianças com desenvolvimento atípico. E esse momento é para a gente conversar um pouco sobre esse universo, né? Então, vamos juntos para a gente aprender um pouquinho mais sobre autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento também. Seja muito bem-vinda, viu? Eu estou muito feliz com a sua visita hoje aqui. Eu estou um pouco sem voz, mas a gente vai conseguir desenrolar. Jéssica, se apresenta assim, fala um pouquinho do seu projeto, que em breve você vai inaugurar, e aí a gente já vai dando andamento também nas nossas dúvidas, algumas dúvidas que nós mamães atípicas temos, que você vai aos poucos, a gente vai patinar um pouquinho dessa nuvem e a gente vai conseguir destrechar. Se apresenta aí para essa galera que hoje a aula é sua, viu? Tá bem, Ju, obrigada pelo espaço. Bom, pessoal, esse novo empreendimento, esse novo projeto que está acontecendo a todo vapor, se refere a Somar Desenvolvimento Infantil. A Somar é uma clínica de desenvolvimento infantil, onde foi um espaço pensado com muito cuidado e carinho, pensando na realidade das famílias, das crianças atípicas. Esse projeto não é só meu, Ju, é meu e de uma colega de profissão, a Maria Mendonça, neuropsicopedagoga, e juntas nós idealizamos esse projeto, estamos colocando em prática e em breve nós teremos a inauguração da nossa clínica aqui em Palmeira dos Índios. É de fato um sonho sendo realizado, um projeto que ultrapassa até os nossos sonhos. Pela dimensão que essa proposta, essa clínica vai trazer, pelas oportunidades que nós vamos ter de intervir com as nossas crianças atípicas. Então, por isso, assim, a dimensão desse projeto ultrapassa até o nosso próprio sonho, porque a gente sabe o que a gente tem na mão e a gente também está preparada para usar isso da melhor maneira para que as famílias se sintam acolhidas, assistidas e as crianças tenham aí seu pleno desenvolvimento. Ai, que coisa linda, eu estou feliz com isso, viu? Me diz uma coisa, o leque de profissionais está fechadinho, você já tem aquela demanda todinha, aquele núcleo para dar andamento no comportamento das crianças, né? Vamos dizer assim, a continuidade do tratamento vai ter todas as bandeiras, ou seja, todos os profissionais, fono, TO, psicólogo, neuro, o leque está fechadinho? Exatamente, é isso mesmo, Ju, está tudo fechadinho, tudo estruturado. E a gente só está, de fato, esperando a finalização das obras para a inauguração. Nós pensamos com muito cuidado na nossa equipe, porque sabemos o quanto um bom profissional, ele traz um impacto grande na vida daquela criança e daquela família. Então, vai ser uma equipe completa, uma equipe multidisciplinar. Esse é o nosso objeto assim, de atuação, uma equipe multidisciplinar, com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, com fonoaudiólogos, musicoterapia. Que delícia! Uma grande novidade aqui em Palmeira dos Índios. Eu costumo dizer que Palmeira precisava de um projeto como a Somar. A gente não, né? As famílias costumam ir a grandes centros, como Arapiraca, como Maceió, e ter essa realidade. Aqui em Palmeira é um ganho imenso. Vamos ter também uma equipe médica, especialidade em desenvolvimento infantil também, o que é uma grande novidade, com neuropediatra e com pediatra. Que coisa mais linda, isso é gigantesco. É impressionante e impactante como a nossa cidade está cada vez mais se adaptando, ficando flexível para ter bagagens de clínicas tão capacitadas como a sua. Porque, infelizmente, há alguns meses atrás, realmente, de fato, a gente precisava, Jéssica, sair daqui para outras cidades e capitais em busca de um tratamento que é tão cansativo, porque são tratamentos que às vezes demandam questão de alguns minutos ou atinge no máximo 1 hora e vocês têm um deslocamento de mais de 2 horas, tipo a Maceió. Então a criança já chega totalmente desregulada. Até ela se regular e conseguir dar andamento ao tratamento que se faz necessário,
Porque também, Jéssica, eu penso assim, que o tratamento não é só ter o leque de profissionais, né? Fono, TO, psicólogo, é a continuidade em casa. Por isso que eu digo sempre para algumas mães, né? O básico bem feito é perfeito, porque você passa com os profissionais dessa categoria, tem esse tipo de comportamento lá na clínica e consegue expandir para sua casa. E aí gera um básico bem feito em casa, porque você aprende vendo o profissional fazer. O que você acha disso? O que você orienta para os pais dentro da metodologia ABA, quando os pais vão ao seu consultório, ao seu atendimento? Você, além de cuidar da criança, o que você indica para o pai fazer para estímulo daquela criança dar continuidade ao tratamento? Porque tratamento é isso, né? É em casa e clínica. Exatamente, Juliane. Você toca num ponto muito sensível e muito relevante. Quando nós atuamos com crianças com desenvolvimento atípico, com intervenção precoce, nós preconizamos isso. Justamente essa questão de a casa da criança, o ambiente escolar da criança ser uma extensão dos procedimentos cuidadosamente planejados pelo terapeuta na terapia. Então, uma terapia, para ser eficaz, ela não pode se restringir ao ambiente clínico. E a gente como profissionais da área, a gente precisa ter esse entendimento de que terapia bem feita é aquela que é estendida para o ambiente natural da criança. Ambiente natural esse que é a casa da criança, que é a escola. Então, nós precisamos entender que, quando trabalhamos com análise de comportamento aplicada, a generalização do comportamento é fundamental. E o que é a generalização? É justamente essa habilidade da criança aprender algo novo e aprender essa habilidade e aplicá-la em outros ambientes. E é algo muito comum no TEA. A criança, quando ela aprende uma habilidade num ambiente X, ela tende a apresentar aquela habilidade somente ali. Existe uma dificuldade nesse repertório de generalização do comportamento. Por isso que alinhar essa tríade, terapia, família e escola é imprescindível para que a gente consiga alcançar as habilidades que estamos ali trabalhando com essa criança. É verdade, Jéssica, é muito difícil a gente, por exemplo, os estímulos que eu crio na minha casa e assim, os métodos, porque querendo ou não, nós mães atípicas criamos métodos revolucionários para os nossos filhos. É muito difícil a gente conseguir levar ele para a área externa, né? Por isso que a gente precisa dessa equipe multidisciplinar para a gente conseguir atingir esses outros marcos. E realmente levar os marcos de desenvolvimento, porque não é fácil. A criança atípica, estávamos conversando alguns minutos atrás, que de fato, sim, a criança atípica, ela, dentro do espectro autista, é um autismo para cada criança, isso não se nega, porque é genética, né? É comportamental, então ela se faz desse jeito, porque tem os fatores do meio que atingem ainda isso, né, Jéssica? Exatamente. E faz com que ela se molde. Então ela vai se moldando conforme a necessidade da mente e do corpo dela. Por isso que existe o plano de ensino individual, porque ali a gente vai conseguir estudar aquela criança, as características, o que ela absorve do meio, o comportamento que ela tem, para a gente conseguir dar aquela mola propulsora para a criança conseguir desenvolver. Aí eu tenho certeza que você acompanha muitos planos individuais, né, de ensino. Você aqui na cidade é uma referência nisso. Obrigada. O que você indica para os pais? Porque assim, existe ainda aquela demanda, Jéssica, olha, o meu filho já faz acompanhamento, já passa em fono, TO, psicólogo, neuropsiquiatra, né? Ecoterapia, agora musicoterapia, porque o meu filho, por exemplo, ele tem um ouvido absoluto. Eu acho que ele vai amar fazer musicoterapia aqui, viu? E essas crianças que passam por todo esse leque, os pais pensam assim, ele já passa por essa demanda toda de profissionais. Então, em casa eu vou deixar ela à vontade, vou liberar a telinha, vou liberar computador, vou liberar a televisão a hora que ele quiser. Aí acontece o quê? Os fatores do meio. Essa criança, ela se desregula, porque ela sai da rotina, aí ela vai para a escola, que é um ambiente de maior estímulo que tem, e ela é impactada pelo que acontece naquele dia. Aí começam os relatórios. O professor fala que o seu filho liga desesperado, o seu filho está totalmente desregulado, ele não sentou hoje, ele não se alimentou hoje, pegou o lanche dos coleguinhas, porque essa questão dos pais acharem, porque ele está passando com um leque de multidisciplinares, de multidisciplina,
ele já está tendo um tratamento específico. Então, em casa, ele pode fazer o que ele quer. Ou seja, quebra a rotina. Essa criança se desregula na escola. Aí começa a análise do comportamento. Aí você já vai atingindo isso daí. Porque você vai dizer, ô papai, ô mamãe, ele precisa de rotina. Então, era isso, Jéssica, que eu queria que você explicasse para o seu público, para os nossos telespectadores, que criança dentro do espectro autista precisa de rotina. Ele precisa da mesma rotina da semana para chegar na escola bem, ele precisa também do final de semana, né? E aí é onde entram os métodos que você trata com excelência e com certeza a sua equipe vai arrasar. Fala um pouquinho para a gente disso. Com certeza, Ju. Olha, esse é um ponto super importante, né? Quando a gente fala sobre o tratamento, né, as intervenções direcionadas para crianças com autismo ou para qualquer outro transtorno do neurodesenvolvimento, tá, gente? É muito importante a gente entender que vamos tratar ali o indivíduo na sua singularidade. Isso significa que, por mais que nós tenhamos uma ciência abrangente, que é a análise do comportamento aplicada, nós vamos precisar entender como essa criança funciona, qual é o perfil dela, quais são as preferências dela. Nós vamos precisar entender, de fato, quais são as singularidades dessa criança para poder elaborar aí uma intervenção eficaz. Isso precisa ser levado em consideração. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com afirmações que dizem que é um método, que é um método que se aplica para todo mundo. Nós sabemos que não é bem assim, tá? Então, o plano de ensino, ele vai justamente atingir essas questões, de entender como esse sujeito funciona e adequar o ambiente, as contingências de ensino para que essa criança, para que essa pessoa com autismo aprenda. Então, esse é um ponto super importante, né? Sobre a questão da rotina, da questão do básico bem feito, é algo que a gente precisa sempre estar pontuando. Por quê? Porque nada adianta iniciar a intervenção precoce se o seu filho ele não tem uma rotina estruturada em casa, se na escola ele também não tem essa rotina estruturada. Isso é muito complicado porque a gente esbarra na realidade, né? E a realidade ela não é tão bonita e tão desenhada como a gente vê nos planos de ensino, como a gente vê na teoria de modo geral. A realidade é difícil e a gente também precisa se adequar a ela. Então, assim, o máximo que você conseguir sugar do seu terapeuta, busque entender, peça os planos de ensino, entenda no que você vai conseguir ajudar o seu filho em casa. E, puxando essa questão da realidade, eu atento para o seguinte, eu entendo que nós estamos numa rotina de trabalho intensa, as mães trabalham, os pais trabalham, e, por vezes, a cobrança ela é muito presente. Principalmente para nós mulheres, né? Exatamente. E aí, se existe algo que eu sempre oriento às famílias que eu acompanho, Ju, é assim, estruture a rotina do seu filho. Programe as atividades que você vai fazer com ele. Desculpa. Programe as atividades que você vai fazer com ele. Tente dar sempre o melhor que você pode nas condições que você tem. Né? Quando a gente entende as coisas dessa perspectiva, a gente também entende que a condição ideal, ela não funciona dessa maneira. Não é ideal. Exatamente. Então, a rotina é muito importante. A rotina, ela requer o planejamento do dia a dia dessa criança, dos horários que você tem de possibilidade para estimulá-la. Então, vou lembrar, poxa, na terapia foi trabalhado dessa maneira. Então, quando eu estiver em casa com a minha criança, eu vou buscar trabalhar esses aspectos. É a atenção compartilhada. E isso, gente, é um trabalho que o terapeuta ele precisa fazer exaustivamente. Tem que ficar muito claro para a família quais são as habilidades que estão sendo trabalhadas e como estão sendo trabalhadas. Uma coisa é chegar para uma família e dizer assim, vamos trabalhar a imitação, mas se eu também não operacionalizo esse comportamento, se eu não digo como vai trabalhar, é importante instruir ao máximo para que, de fato, essa estimulação seja feita. E com excelência, né, Jéssica? Não é só Exatamente. trabalhar a imitação em casa. Exatamente. É estudar mesmo para que o que você investir não caia sobre terra. Porque se um passo errado for dado em casa, tudo que você ensinou lá no consultório acaba desmembrando, né? Isso, Ju. Tem que ter o estudo, a compatibilidade dos pais com o profissional. Com certeza. Com certeza. Isso é fundamental, gente. E é justamente nesse sentido que um bom plano de ensino vai atuar. Ele vai justamente fazer com que essa rede funcione.
né? E uma coisa que é muito comum também é que às vezes as pessoas dizem assim, mas terapeutas, né? Mas família A ou B a gente orienta, mas não faz. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas afirmações, porque a gente não entende a realidade do outro, não sabe como está sendo estruturada ali, e o papel do terapeuta, ele vai além de aplicar os programas, ele vai além de planejar os programas, ele vai também nesse processo de você entender como você pode ajudar essa família, nas condições que elas vivem, de sempre buscar ser um aliado nesse processo, porque sempre quem vai ganhar a gente é a criança. A escola, da mesma maneira. Sabe, Ju, quando a gente acessa essa escola, a escola entende que a nossa ida, a nossa visita vai trazer uma contribuição, isso amplia demais as probabilidades dessa criança aprender essa habilidade, dessa criança reforçar esse comportamento em ambientes naturais. Então, é aquela coisa, a rotina é essencial, o básico funciona. O básico sempre funciona. Básico, Está com dúvida? É tudo. Vai no básico, avalie o sono do seu filho, avalie a rotina dele, avalie a sua motivação, a sua disposição, porque isso conta para as mães, sabe? Uma coisa é você estar ali cansada, exausta, e você precisa de pausas para voltar e continuar aquele trabalho. Essa rede de apoio, avaliar se funciona. A gente sempre precisa partir desse princípio, né? Como eu falei anteriormente, a realidade, ela é dura. Mas é possível, com uma boa equipe, com boas instruções, com apoio e acolhimento, a gente consegue, não tenho dúvida disso. É verdade. E quando a gente fala em rede de apoio, seria grandioso se, por exemplo, hoje em dia a gente tem uma metodologia de família bem diferente, né, Jéssica? Isso. Hoje as nossas famílias, as nossas referências paternas e maternas, elas se moldaram muito. Hoje você vê uma vovó e um vovô super moderno, época de WhatsApp, né? Época de saidinhas e, assim, aquele laço familiar, ele não está mais amarradinho, né? Ele está só com uma fitinha de durex. Porque anteriormente, eu não sei se na sua infância, a parte materna era grandiosa, né? Era quando as famílias, por exemplo, a minha avó teve 11 filhos. A mãe do meu pai teve 22 e assim vai. Então as famílias eram muito cheias de informação. Então um ia passando informação, porque aquela bagagem de criação era muito diferente. Então um ia falando, olha, tive 11 filhos, tive 12 filhos. Então é uma bagagem muito grande. E hoje não, nossas famílias estão se limitando a no máximo 2 crianças. São raros os casais que têm mais de 5 filhos, né? Então aquela vamos dizer assim, aquele sonho familiar mudou muito. Então, quando a gente fala em rede de apoio hoje, é bem difícil. Porque, assim, no meu caso, Jéssica, rede de apoio mesmo é eu e meu esposo, né? Mesmo porque os meus parentes, eles têm a vida deles e os compromissos, né? Não tem como eu comparar com o passado dos nossos avós, né? Então, quer dizer, quando a gente fala em rede de apoio, a gente já está se estendendo para o profissional que a gente leva o nosso filho. Isso, perfeito. Aquelas esposas que têm o seu marido do seu lado, porque infelizmente muitos estão pulando do barco, tá deixando a esposa nadar sozinho num mar muito agressivo. E então aquelas esposas que, graças ao Senhor, ainda estão no mesmo barco com o seu esposo para cuidar do seu filho com a rede de apoio, que são os profissionais, é nisso que a gente se amarra. Porque se você, mamãe ou papai, for colocar a sua expectativa no seu vizinho, no seu parente, ou mesmo colocar os seus compromissos no seu irmão, que tem um compromisso também com a vida particular dele, você deixa de agir pelo seu filho. Exatamente. Porque, eu não sei se você já viu um estudo que fala, Jéssica, que a mãe atípica, ela é como se fosse um soldado em linha de combate. Ela está em plena iminência de uma morte. A qualquer momento ela está esperando aquele impacto. Então, é a sensação que eu me arrepio em falar. O nível de estresse. O nível de estresse de uma mãe atípica é extremo, né? A gente está na adrenalina no topo mesmo. Então, quando se fala em rede de apoio, quem for de fato apoiar uma mãe atípica, apoie de verdade, não a deixe naquele momento difícil, porque vai ter momentos, Jéssica, que uma mãe vai estar mais desregulada do que a criança típica. Exatamente. Porque somos humanos, né? A gente precisa de um abraço. Quando você vê, tem umas frases de efeito assim, e eu falei para uma mãe essa semana. Ela falou, Ju, eu tô tão na adrenalina que eu chego em casa,
você é psicóloga, eu acredito que você vai destrechar isso numa boa. Eu chego em casa, Ju, eu vou arrumar a minha casa de cima a baixo. É um pique de estresse que eu vou descontar na arrumação da minha casa. Aí eu penso, vem aqui que eu vou te dar um abraço. Porque às vezes não é o arrumar da casa, né? Uhum. Não é a organização que ela está precisando, é de um abraço, que a mente daquela mãe está numa adrenalina. Ela precisa de um apoio. E você, por ser psicóloga, você sabe que antes de você tratar a criança, você já trata os pais, né? Porque quando eles chegam, derrama sobre você uma enchente. Eu acredito que pesa. É um fardo também que você carrega, né, Jéssica? E eu acredito assim que ser terapeuta, ser um bom terapeuta é isso. Um bom terapeuta vai sempre saber que ele não está lidando apenas com essa criança. Ela é, sim, sua grande responsabilidade. Mas para que o seu trabalho funcione, você precisa necessariamente direcionar também sua atenção para essa família, sabe, Ju? E às vezes eu sinto um pouco, porque esse olhar, por vezes, ele vem muito da própria formação do psicólogo. E a família atípica, quem atende crianças autistas, precisa ter sensibilidade para lidar com o outro. Sabe? E isso não é uma coisa que você só adquire na prática, não. Sabe? Isso é uma coisa que você adquire de forma mais abrangente. Isso é algo que a gente precisa sempre pontuar para as famílias, assim. Elas precisam sentir confiança na gente, elas precisam sentir que estão depositando ali, naquela profissional, a vida do filho delas, o maior bem. Mulher. Né, Ju? E isso é reconfortante, gente. Talvez, se você não for mãe atípica, se você não viver nessa comunidade, nessa realidade, talvez você não entenda, mas conversa com uma mãe atípica para você ver o impacto que tem o acolhimento de um profissional, você, de fato, saber que ele está ali para te ajudar, tem um impacto enorme. Tem um impacto enorme. E a gente está falando de aspectos subjetivos aqui. É verdade. Só que, objetivamente, também é importante que os terapeutas direcionem essa família para estudar, como você falou. Não é fácil, gente. A gente escuta muito isso nos grandes centros, nos grandes profissionais da área que trabalham com autismo, sobre a questão de estudar. Sim, é muito importante. Eu também reforço sempre isso nas minhas redes e no meu trabalho diariamente. Mas a gente também precisa avaliar a realidade como um todo, a realidade brasileira mesmo, de acesso à informação, de ler, de saber ler, de compreender aquele conteúdo, sabe, gente? Eu costumo dizer assim, que a realidade brasileira é uma realidade tão complexa que a gente precisa estudar isso de uma maneira mais aprofundada. Concordo. De fato. A gente importa muita coisa de fora, sabe? Nos Estados Unidos, né, é outra realidade e as coisas funcionam de uma maneira diferente. Então, as pessoas, elas comparam, assim. Elas comparam, só que a gente precisa aumentar, sim, o nível de capacitação técnica desses profissionais aqui no Brasil, aqui na nossa região, em Alagoas, em Palmeiras dos Índios. Mas, somado a isso, a gente precisa fazer uma análise do nosso contexto cultural, porque senão as coisas não vão se encaminhar bem, sabe? Então, eu costumo dizer isso, assim, que atuar como terapeuta é exaustivo também. Para quem está do lado de cá, sabe que trabalhar com responsabilidade é muito difícil. Tem um custo muito alto. Concordo. Psicologicamente falando mesmo. Então, por vezes, eu tenho que me policiar, me treinar para, nos momentos de lazer que eu estou em casa, que eu estou fazendo minhas coisas, eu preciso treinar meu pensamento, né, domesticar esse pensamento para dizer assim, não vou pensar em paciente agora, não vou pensar em nada. Eu preciso viver esse momento, porque a carga é pesada. Para o próprio terapeuta também. Você tem que cuidar de você também para conseguir cuidar deles, né, Jéssica? Exatamente. Então, isso é uma variável importante, sabe, Ju? E principalmente que esse universo, como a gente fala de singularidade do autista, cada autista realmente é único. E você nunca mesmo vai ter conhecimento suficiente para tudo. Sempre vai haver aquela demanda, aquela criança que vai exigir de você um pouco mais, que vai exigir que você estude. Então, gente, não é só você estar ali com o caso, com a criança. Você precisa dar muito de si antes daquilo. É verdade. É um planejamento difícil e que, ao mesmo tempo, também é gratificante. Sabe esses memes que tem muito no Instagram? Eu gosto de ver, às vezes me diverte. Que tem, né, gente? Às vezes eu fico pensando assim,
Nossa, quando a criança aprende alguma habilidade nova, eu estaria assim, igual esse meme dançando. Porque você Aquela sensação é verdadeira, viu? entra na vida do outro, na batalha do outro. E quando você consegue algum ganho ali, você comemora muito. Então, é difícil, é árduo ser um bom profissional. Tem um custo muito alto, mas ao mesmo tempo é reconfortante É verdade. você saber fazer É um bom bom. trabalho. E assim, Jéssica, de fato a gente tem que ver a realidade do outro, né? A nossa grama nunca vai ser igual à grama do vizinho, isso é fato. Realmente. Mas hoje em dia a acessibilidade à internet, ao Google e há muitas plataformas que vai bombardeando o seu celular de informações, acaba tirando o foco. Às vezes, por exemplo, você está no YouTube assistindo uma live de muito poder e informação. De repente vai aparecendo opções de outros vídeos. Se os pais não focarem no que o filho precisa, independente da situação, do momento, porque assim, eu posso falar para você, Jéssica, que eu já passei da marcha zero, né, do nível zero, que eu acho que eu não vou nem pontuar um, do zero para o que estamos aqui hoje. Eu já tive momentos de não ter nenhum tipo de valor para comprar nada, mas eu não deixava de levar o meu filho para terapia, nem que fosse andando com ele no braço, né? Então eu posso pincelar em alguns trechos desses, que ao ponto de eu poder motivar alguém que esteja nesse momento, que eu sei que vai passar. São fases, porque o dinheiro não pode moldar e mostrar a nossa essência. A nossa essência é individual. Então eu penso assim, Jéssica, se nós como pais não deixar de estar abrindo várias telinhas na internet, porque se você tem tempo para estar mexendo na internet, você poderia ter tempo para ler um livro, abrir uma página lá, o comportamento do meu filho está parecendo com isso daqui. Não vai ser 100% igual, mas aquela técnica eu vou conseguir, com a ajuda de alguém, eu vou conseguir destrechar. Agora, se você ficar na internet, aquela live que está sendo explicada para você, até mesmo um curso, você vê que 1 hora e meia é muito tempo e você vai só nas partes que te são necessárias, você de fato não vai conseguir continuar o seu comportamento para você mudar o seu filho. Se nem você, que é o pai ou a mãe, está conseguindo dar 1 minuto e meio para estudar, para tentar salvar o seu filho, porque o autismo eu penso assim, que se salva. De fato, a gente não vai nunca conseguir tirar o autismo do nosso filho e ele não vai diminuir e não vai, né? Ele pode subir ou descer de nível, mas o autismo sempre vai existir. Mesmo que a gente consiga moldar, né? Algumas coisas, entre aspas, se camuflar, porque ele vai crescendo, vai desenvolvendo, e aquilo foi trabalhado. Mas se a gente, como pai, não se esforçar, é um preço muito alto que a gente paga, Jéssica. Eu digo assim, que é um preço tão alto, a gente não se esforçar para fazer algo pelo nosso filho hoje, enquanto pequeno, que a sociedade aceita, porque é criança, aí é muito lindinho, nossa, ele vai crescer, ele vai se curar. Não, gente, autismo não se cura, coloque isso na sua cabeça. Agora, quando o nosso filho estiver grande, de barba, falando grosso, com os comportamentos que a gente podia moldar hoje, com o tempo da gente estar na internet, a gente poderia fazer um curso, porque a metodologia ABA tem uns PDFs que a gente consegue baixar e estudar, Sem né? dúvida. Tem muito material bom na internet. Tem muita coisa boa. Quando o seu filho estiver grande, no auge da adolescência, estiver com barba, estiver falando grosso, que a sociedade não aceitar o comportamento, é um preço, minha gente, tão alto, que eu acredito que nenhum pai, nenhuma mãe vai querer pagar. Então, eu acho sim que o esforço nosso agora, para ver os nossos filhos andarem, para no futuro não precisar 100% da gente, vale a pena. Né, Jéssica? Não vale a pena? Sem dúvida, Ju, sem dúvida, concordo completamente com isso, assim. É aquela coisa, né? O custo da prevenção é sempre melhor do que o custo do reparo, né? E, assim, uma questão muito importante que você pontuou é que, assim, se tem uma prerrogativa que a gente trabalha dentro desse universo do autismo, é que o problema não necessariamente é o autismo. Na verdade, o problema não é o autismo em si. O problema são os prejuízos, os excessos comportamentais que, por vezes, a criança apresenta, o adulto apresenta. Então, como você colocou, o autismo não tem cura porque não se trata de doença. O autismo, ele precisa ser compreendido, né? E nós precisamos atuar ali justamente evitando os atrasos no desenvolvimento, porque eles vão se acumulando, se complexificando, como você bem disse,
E uma coisa é uma criança fazer uma birra com 3 anos de idade. Outra coisa é esse adulto autista estar aí com 18 anos, 19 anos, e apresentar esses comportamentos interferentes, desafiadores. Então, sem dúvida, a gente sempre trabalha nessa perspectiva de reduzir os comportamentos que são nocivos e aumentar essas habilidades que vão trazer a essa criança oportunidades de aprender e se desenvolver. Quando nós atuamos com análise do comportamento, nós partimos desse princípio, que o comportamento ele ocorre dentro de um contexto. Então, quando você tiver com dúvida em relação ao comportamento do seu filho, estudar sempre é uma opção, gente. É uma opção grátis, assim, tem muito conteúdo importante na internet. Você consegue baixar PDFs, tem muitos livros acessíveis, tem muito conteúdo no YouTube mesmo, de grandes nomes da área no Brasil. É verdade. E que você consegue ali um clique em 10 minutos acessar e aprender sobre o comportamento humano, e aprender sobre ABA, aprender sobre autismo. Os pais, quando se empoderam e tomam para si essa responsabilidade, esse conteúdo, eles se tornam os principais e mais importantes terapeutas da vida daquela criança. Salva mesmo. Exatamente. Os pais, a família, têm um poder imenso sobre a aquisição dessas habilidades. E eu sempre costumo dizer assim, o bom terapeuta, ele vai sempre trabalhar para ser inútil para aquela família. Ele vai sempre trabalhar para não precisarem dele. Exato. Porque instrumentalizando, adquirindo conhecimento, esses pais vão conseguir lidar com essas demandas, né? Que não é fácil. A gente não está falando sobre ser fácil. A gente está falando sobre ser possível, né? Sobre você dar o seu melhor ali, com o que você pode. É verdade. Então, assim, tirar 10 minutinhos de leitura, perguntar ao profissional, que livro você me indica um livro para eu ler, por favor, vamos debater, que conceito é esse, o que é reforço, o que é punição, vamos conversar sobre análise de comportamento para eu poder ter condições de ajudar o meu filho em casa, tá? E de maneira mais abrangente, assim, não é nem pensar em conteúdos teóricos, mas nesses conteúdos na prática, né? Eu acredito que também, assim, essa questão da análise do comportamento no Brasil, quem é da área sabe que a gente fica muito engessado para conversar, porque é uma área que tem termos muito específicos. Tem termos muito específicos que, inclusive, afastam as pessoas que estão chegando. Então, um bom profissional ele também tem que ter uma linguagem acessível, poxa. É verdade. Então, quanto mais a gente conseguir facilitar esse processo para as famílias, a gente está conseguindo fazer um bom trabalho. Eu concordo com isso. E, assim, estudar a família também, né, Jéssica? Igual você falou, estudar o comportamento da família, porque daquilo ele já consegue moldar para desenvolver melhor a criança em casa, né? Porque não é fácil. Por exemplo, o meu filho tem, e às vezes acontece muito no percurso do mês, a rigidez cognitiva. Quando ele não quer muito uma coisa, eu não vou obrigar ele a fazer, eu vou começar a usar o que eu quero que ele use, porque naquele momento é necessário. Então, o papai usa, por exemplo, se quiser usar um fone de ouvido, né, para limitar o barulho e não afetar ele na época de São João de Fogos. Ele aparentemente não mostra dificuldades com sons, mas para dormir, alguma coisa assim do tipo, a gente conseguia fazer uns tipos de paliativos. Então, quando a gente quer que o nosso filho use um sapato diferente, ou uma roupa, ou até mesmo algum objeto, a gente começa a usar aquilo para ele ver. Então, o visual dele fala, papai está usando, né? Mamãe está usando, de repente ele está usando. Essas sandálias fofinhas, ele tem uma rigidez cognitiva enorme em sapatos. Mudança de sapato não é o forte dele. Quando um estraga, a gente tinha que chinelar, procurando aquele mesmo sapato, aquela mesma marca. E aí ele olhava, ele cheirava. Então, o que a gente ia fazendo? A gente ia comprando sapatos diferentes, o papai ia usando, igual que comprou para ele, né? E aí ele viu o papai com o sapato, colocava o sapato. Ficava alguns minutos, de repente, aumentava aquele tempo. Quando a gente ia ver, ele já estava usando. É um processo em casa. Mas que eu tive que buscar, tive que informar o papai, né? Teve que injetar aquele hábito de estudar o autismo, para o papai poder entender aquilo ali. Porque quem está fora fala, gente, que bobagem.
coloca o sapato no pé desse menino e pronto. Mimando essa criança, né? Tô mimando. Nossa, que bobagem isso daí. Mas, gente, só sabe que é uma criança dentro do espectro autista quem tem uma criança em casa. Exatamente. Não é fácil. Quando a gente estava naquela palestra que a gente se reuniu, eu até argumentei com você a questão que ele cantava muito. Você lembra? Lembro sim. Que ele ficava o dia inteiro cantando porque ele estava se expondo de alguma forma que ele não estava de acordo com aquilo. Então, ele não sabia dizer não. Ele cantava o dia inteiro que ficava ensurdecedor. Hoje, ele continua cantando, mas muito menos. Quase não se percebe. E a maioria das vezes a gente percebe agora que ele canta porque ele está amando cantar. Está cantando porque está feliz. Mas foi um processo. Hoje ele tem 8 anos, mas ele ficou muitos anos cantando sem parar, Jéssica. Eu, como mãe, eu li e reli aquele livro de metodologia ABA que o Dr. Elton até havia me enviado em PDF. E eu ficava vendo onde que eu não estou enxergando aqui para me mudar, porque eu sabia que se eu fosse só esperar pelo acompanhamento uma vez na semana, não ia ter resultado, né? Se durante todo esse tempo ainda ele canta, imagina se eu não tivesse feito nada. Exatamente. Né? Na escola, o professor falar e ele começar a cantar sem parar, na rua, numa clínica, num espaço. Não tinha quem aguentasse. Então, eu precisava, como mãe, fazer algo pelo meu filho, porque aquilo é doloroso para uma criança, Jéssica. Se a gente está se sentindo impactado com aquela sensação, imagine eles que não estão não entendendo o porquê daquilo tudo. Exatamente. É frustrante. E a gente, como mãe, se magoa mais ainda. Esses dias eu estava conversando com a Tamária, que é uma mãe incrível, né? O que essa mulher faz aqui na nossa cidade com a filha, não tem como você não crescer como ser humano, porque não tem como. Ela me disse uma frase, não saiu da minha mente, que, Ju, nós, mães atípicas com seus filhos, a gente não está no mesmo barco. Eu esperei ela terminar a frase, que a gente estava conversando, né? Ela estava apontando algumas situações passadas, ela falou, Ju, porque tem pessoas que têm condições de dar os melhores tratamentos para os seus filhos. E fica com os filhos desassistidos em casa, porque o tratamento na mente dela está sendo resolvido. E os que não têm, né? Que não tem condições nenhuma para levar o seu filho num profissional com a bagagem boa, que vai te orientar. Então, a gente não está no mesmo barco. Nós, mães atípicas, cada um tem um nível diferente da pancada do mar. A gente está no mesmo mar, mas no mesmo barco. Aquilo me emocionou de uma forma, porque o que ela relatou, eu já passei. Verdade, né? Eu já passei, eu via... machuca, Jéssica. Você vê o seu filho precisando daquele tratamento, você vê o seu filho precisando, e assim, para muitos vai dizer, é inveja, mas não é. A gente se magoa mesmo, porque você vê o seu filho precisando, o outro tendo, e você sem poder dar. Jéssica, como aquilo acaba com a gente? Aí a gente começa os pensamentos, né, depressivos. Será que ele vai andar? Será que ele vai falar? Será que ele vai correr? Será que ele vai comer um pão uma vez na vida, né? Será que meu filho vai ter seletividade alimentar o resto da vida? Será que ele vai conseguir sentar algum minuto? Será que ele vai ficar sempre se machucando, batendo a cabecinha na parede? Existe alguma coisa que eu possa curar? Por isso que muitas mães, Jéssica, acabam entrando nesse espiral e acabam caindo em depressão, porque é uma adrenalina de informação que a gente, como mãe, não consegue pensar mais no futuro. A gente vai vendo só a realidade e dentro dessa realidade a gente não consegue mais pensar no futuro. É o que eu costumo dizer, que é a fase nossa do luto. Quando a gente para de pensar no futuro e voltar a sonhar, que a gente ainda está no luto. E era isso que eu queria que você falasse para as mamães, que essa fase de nós estarmos no mesmo barco, no mesmo mar e não no mesmo barco, vai ser uma fase. A gente vai passar por isso, nossos filhos sim vão desenvolver. A gente tem que buscar, né, Jéssica? E a fase do luto, ela passa, né? Ela passa. Eu disse para o meu esposo esses dias, a partir do momento que eu voltei a sonhar, eu tenho certeza que eu saí da fase do luto. Porque, Jéssica, como é grandioso ver a evolução do meu Filipinho. Como é motivador. Fala para essas mamães, esse processo do luto, essa fase, esse sofrimento, que autismo não é o fim, que não parou ali, né? É só uma forma diferente dela trabalhar o espaço da casa dela. Exatamente. Se tem uma coisa que eu poderia falar para as mães que me assistem, que estão em processo de diagnóstico, que tiveram um recém-diagnóstico,
ou que já tem aí um tempo de diagnóstico, 1 ou 2 anos, mas mesmo assim sente que ainda não conseguiu passar por essa fase, se tem algo que eu poderia dizer, inicialmente, a gente volta para o básico, sabe? Inicialmente calma, calma, tenta ao máximo se tranquilizar. Quando a gente está imerso de emoções, imerso de vários sentimentos negativos, isso afeta muito a percepção do nosso cérebro, sabe, Ju? Então, quanto mais a gente buscar se acalmar, buscar dentro da sua realidade, das pessoas que você tem confiança, você buscar apoio nelas. Quanto mais você, mesmo na dor, eu acho que isso é o mais difícil, assim, de falar sobre isso com vocês, mas mesmo na dor, você buscar alternativas para ajudar o seu filho, você está automaticamente remando contra esse processo de luto profundo, sabe? Muitas vezes pode parecer que não tem saída, que nada vai dar certo, mas o padrão de persistência, o padrão de se manter ali, fazendo, mesmo que doendo muito, ele tende a algum momento você conseguir acertar, você conseguir ver algum ganho ali. Quando a gente fala sobre crianças atípicas, crianças com autismo, Ju, eu sempre falo direto no consultório com as famílias. Nós precisamos de paciência e persistência. Sabe? E se tem algo também que pode te ajudar, mãe, é que aceita o teu luto também, sabe? Aceita que você está passando por isso. Aceita que você está sentindo isso. Não luta contra os seus sentimentos. E isso não significa paralisar. Porque muitas vezes eu percebo as mães lutando contra isso, contra esse sentimento. E isso mantém um processo de fuga mesmo, assim, de fuga, de encarar aquela realidade. Então, sentir o luto é normal, é natural. Você precisa passar por isso para alcançar outras etapas. E às vezes a pressa de sair, o aperreio, ele faz justamente com que o processo demore ainda mais, seja ainda mais doloroso. E nós precisamos muito pensar em dar acolhimento a essas mães, pensar em políticas públicas, sabe, Ju? Para alcançar esses barquinhos que estão lá furados nesse marzão. E são pessoas que, de fato, muitas vezes não têm instrução. São mães que vivem com o mínimo para sobreviver. É o único provedor da casa, né? Isso. E por vezes, tudo isso que eu estou dizendo aqui é inacessível para ela. O que ela tem acesso? A políticas públicas básicas. Tem algo assim que eu sempre busco também trabalhar com as mães no consultório, é assim, sabe? Amplia a tua rede materna atípica, não sei, inventei esse nome agora, gente. Amplia a tua rede, conversa com outras mães. E para isso a gente vai precisar ser maduro. Se não for maduro, vai assim mesmo, sem maturidade, mas a gente vai precisar lançar mão de alguns pré-julgamentos, vai precisar lançar mão de questões íntimas, de ego, assim, sabe? Aceitar o diagnóstico, né, Isso. Jéssica? Exatamente, aceitar esse diagnóstico e buscar essa rede, porque tem pessoas que estão passando pela mesma coisa do que você. Às vezes é seu vizinho, você nem sabe disso. Nem sabe. Então, assim, é olhar para esse ambiente dentro dessa perspectiva. E não posso dizer que vai ser fácil, porque não vai. Nunca. Nunca vai ser. Mas é possível passar por isso, sim. Você precisa entender que vai precisar passar por essas etapas, que vai sofrer, mas que existe alguém ali que depende de você. E nisso, eu acho que a maternidade nos traz bem, assim, essa força que a gente às vezes não sabe nem de onde vem, para lutar pela extensão de nós, que são os nossos filhos. Isso pode parecer piegas, acho que é um pouco piegas, mas não deixa de ser realidade, sabe? É verdade. Acho que não deixa de ser. E quando a gente consegue passar do luto, que a gente começa a ouvir... Porque quando a gente está no luto, por mais que o profissional fale, eu não sei se você já ouviu isso, Jéssica, de alguma mãe, mas quando a gente está na fase do luto, que a gente vai levando nossos filhos para as terapias, por mais que o profissional fale, parece que entra por aqui, sai por aqui.
Eu tive essa sensação. É como se nada daquilo fizesse sentido. Falo, nossa, eu tenho que ensinar meu filho a vestir uma bermuda. Nossa, eu tenho que ensinar meu filho a segurar uma colher, né? A minha mente não formatava aquilo. Eram coisas assim que o Teó ia passando pra gente, coisas que para uma criança típica é nato, né? Vem da essência. É natural, vai E acontecer. é por isso que eu digo, mamãe e papai, atípico. Os nossos filhos atípicos, Deus mandou para a família certa. Não esqueça disso, porque a gente tem a responsabilidade de moldar essa criança da base. O que essa criança vai refletir na sociedade é o que a gente vai moldar dela hoje. Exato. Não é verdade, Jéssica? Perfeito, isso mesmo. E por isso que a gente, de fato, tem, mesmo que infelizmente a gente não tenha aquele valor para pagar uma clínica particular, que a gente esteja sendo assistido por uma rede pública e que o tempo de exercício, de estímulo seja menor do que o nosso filho precisa, não deixe de ir, porque é 15 minutos, meia hora, né? Não deixe de ir, de todo jeito ele está sendo absorvido por algum tipo de estímulo e você vai buscando da forma que você pode, vá pesquisando, vá numa biblioteca de uma escola, folheie livros, se não tem acesso à internet, não paguei a minha conta de internet, não se limite a isso, porque anteriormente, há muitos anos atrás, não tinha internet, né, e a gente tem referências hoje, senhoras muito bem requisitadas hoje, com filhos autistas, que buscava de alguma forma moldar o seu filho em casa sem nenhum tipo de auxílio, porque eles nem sabiam o que era o autismo. Então, a gente não pode se limitar aos fatores do meio, a gente tem que fazer a nossa parte e pronto, né? Porque eu acho assim, que o instinto de mãe nunca falha. Eu também acho. Eu acho que a gente não deve invalidar o sentimento daquela mãe que acha que o seu filho está com o pezinho dentro do espectro autista. Aquelas pessoas que falam, isso é bobagem, se for levezinho vai passar. Não, não passa, porque se aquela criança que é de suporte 1 não tiver o tratamento, o acompanhamento, quando essa criança tiver com a idade maior, de 10, 12 anos, ela começa a injetar na sociedade, os comportamentos começam a aflorar. Então, eu acho assim, gente, quando uma mãe fala que acha que tem algo anormal com o filho, que não está dentro do parâmetro, com o filho da vizinha, ou com o primeiro filho que ela teve, ou com alguma coisa, por favor, gente, não invalide o sentimento dessa mãe. Não limite ela. Deixe ela procurar por ajuda. Não vá de achismo. Deixe essa mãe procurar por ajuda. Porque se essa criança tiver sim ou não autismo, o profissional vai falar, vai explicar e essa mãe vai conseguir tratar. E os déficits que essa criança tende a desenvolver, eles vão diminuir. Eles não somem, né, Jéssica? Exatamente. Mas eles, entre aspas, ficam camufladinho. Eu acho, assim, que a intervenção precoce, ela é muito válida. Quanto mais cedo o sentimento daquela mãe percebe, mesmo que o diagnóstico não se feche, não tem, porque quanto mais estímulo tem, mais difícil fica o diagnóstico, né, Jéssica? Porque ela vai desenvolvendo, né? Mas deixa essa mãe procurar por ajuda, deixa ela fazer os acompanhamentos. E na questão dos estímulos, né? Da metodologia que vocês injetam nessa criança, antes de fechar o diagnóstico, já consegue mudar o desfecho dessa criança, né? Com certeza, com certeza. Eu acredito que a intervenção precoce, ela vai ajudar essa criança a reduzir esses atrasos, a desenvolver essas habilidades. E o grande objetivo é que essa criança tenha uma vida funcional, como qualquer outra. Né? E é possível, né, Jéssica? Que as pessoas pensam que o autismo acabou. O diagnóstico precoce, ele é fundamental para isso, gente. A gente pega essa janela de oportunidade aí no desenvolvimento. Não existe idade mínima. Percebeu o atraso? Nós não estamos nem falando de diagnóstico de autismo. Percebeu um atraso? Intervenção. Ah, meu filho tem 6 meses, ainda não engatia. Busca um fisioterapeuta, busca uma PAI, uma pestialose, busca aí na sua região o que o SUS está oferecendo e vai pontuar isso. Olha, meu filho não está alcançando esse marco, ele precisa de intervenção. E você não precisa de encaminhamento nenhum para isso. Você precisa ir e buscar o serviço, sabe? Nós temos muitas famílias sem instrução nesse sentido. E como estamos aqui, usando de meios de comunicação, é nossa obrigação falar sobre isso, né, Ju? É nossa obrigação de orientar essas famílias. Confie na sua intuição, mãe. Tá com dúvida? Tá sentindo que algo está errado? Vá, só vá. Tenho certeza que você vai conseguir ajudar o seu filho.
busca conteúdo, dá um Google, o que é aba, o que é autismo, como estimular meu filho em casa, dá um Google que sempre tem linguagem acessível lá. E aulas na internet, menina do céu. Ah, mas não sei ler. Não importa, dá um Google, pede para a vizinha, pede para a prima, pede para a filha. Coloca aqui, no YouTube, autismo, como intervir, como estimular. Tenta buscar saída dentro da realidade que você está. Tá? É difícil, eu sei, mas tudo que você fizer agora nesse sentido vai determinar o futuro do seu filho. A metodologia ABA, gente, é tão complexa e tão completa que eu sou apaixonada, porque eu uso até dentro da minha empresa. Muito bem, perfeito. Eu encaixo, né, os comportamentos, a gente consegue detectar, moldar e a gente vai costurando algumas coisas. Gente, é impressionante o poder da metodologia ABA dentro de uma empresa. Você conseguir injetar aí com seus colaboradores, você vai ver a ascensão que é. Juliane, é maravilhoso. Juliane, você toca num ponto muito importante, assim, que as pessoas no Brasil estão acostumadas a ver a análise do comportamento, a aba, ao autismo, mas se trata de uma ciência abrangente, robusta, com uma gama de evidências científicas, de experimentos, é um campo teórico, epistemológico, é um campo prático imenso. E a gente não utiliza apenas esse tipo de conhecimento da aba no autismo. A gente utiliza em várias outras áreas. Tudo. No relacionamento, exatamente, no casamento. Tudo, minha gente. Porque do que se trata? Da ciência que estuda o comportamento humano. O comportamento humano está onde? Onde tiver gente. Tem princípios ali do nosso comportamento acontecendo o tempo todo. E a gente não percebe porque eles são naturais, né? Eu acabo até me policiando, porque eu tinha medo, agora não, né? Porque agora a minha mente já está mais madura nisso. Eu estudava tanto que eu estava meio analítica, né? Todo mundo que passava, opa, aí vinha aqueles olhares, será que ela está estudando meu filho? Porque o filho dela tem autismo? Será que ela quer que o meu também tenha? Eu fiquei uma pessoa bem, bem analítica nisso daí. Aí agora não, eu já estou implantando a metodologia ABA comigo agora, viu? Eu mesma me estudando para me ficar com uma conduta mais humana, vamos dizer assim, né? Porque eu estava realmente robótica. Eu estava tão fissurada na metodologia ABA que eu estava analisando tudo, mas estava esquecendo de me analisar. Mas agora, Jéssica, aí agora eu estou mudando o meu comportamento, Jéssica. E falando um pouquinho também dos estímulos precoces, o que você diz para as mães, além do que você já faz no seu consultório, é lógico, as suas metodologias, a gente não vai expor tudo aqui, né? Mas o que você indica para a mãe que ainda não está tendo o tratamento do filho em casa, quais são os primeiros estímulos que ela pode fazer até ela conseguir o acompanhamento, Jéssica? Tá, Ju. São informações muito importantes, assim, e tudo depende também do repertório do seu filho, da fase no desenvolvimento em que ele está, tá? Mas, se você percebe que a sua criança não atende a chamados, quando você chama ele não olha, se você percebe que o contato visual é deficitário, que ele passa muito pouco tempo olhando para o seu rosto. Então, tenta, assim, observar, de maneira bem intuitiva mesmo. O que eu percebo no meu filho que eu gostaria que melhorasse? Digamos que seja assim, eu peço para ele pegar algo ali no sofá e ele não vai para mim. Então, dentro desse sentido, a gente pode começar a estimular essas crianças de maneira muito simples, assim, sabe, Ju? Então, para estimular o contato visual, busca entender o que seu filho gosta. Então, se ele gosta de brincar, sei lá, com uma garrafa PET, com feijãozinho dentro, e gosta de ficar balançando, então entra na brincadeira do teu filho. Não tenta ensinar o jeito certo de brincar para o seu filho. Porque a criança autista, ela tem particularidades e ela pode sentir prazer, pode sentir motivação em coisas incomuns. Então, se o filho gosta de brincar com pregadores e fica balançando assim, tudo bem, usa a preferência do teu filho para se conectar com ele, para estimular esse contato, para estimular essa imitação, que são habilidades que geralmente são deficitárias nas crianças com diagnóstico de autismo. É entender, e olha, gente, a gente volta aqui para o ponto da singularidade, é entender como o seu filho funciona, para a partir daí, do que seu filho gosta, para a partir daí pensar
em estratégias, em brincadeiras. A principal estratégia, a principal orientação que eu posso dar agora é assim, se conecta com seu filho. Entenda o que ele gosta. Tá? Às vezes tem algumas crianças que gostam de colher pedrinhas no meio da rua. O meu amava isso, o meu era mais E pequeno. junta várias. Então, se ele gosta de fazer isso, quando tiver oportunidade, faça isso com ele. Deixa ele juntar. Quando chegar em casa, observe seu filho primeiro, ao invés de tentar ensinar o jeito certo de brincar. Observa e vai ali buscando aumentar essa conexão com ele, porque automaticamente você vai estar trabalhando o que a gente chama de cúspides comportamentais, que são esses comportamentos base, como a imitação, contato visual, que é base para outras habilidades complexas. E uma coisa simples que muitas mamães atípicas não sabem, a maioria das crianças dentro do espectro autista, elas não sabem dar tchau, né, Jéssica? Não é funcional, ela dá da forma que ela está enxergando, você dá tchau para ela vira a mãozinha. Também é uma dica. Exato. E também a questão das comparações. Ah, o filho do fulano tem autismo, o meu não faz aquilo que ele faz. Por exemplo, o meu não anda na ponta do pé, então o meu não tem autismo. Então, tem coisas que não adianta a gente querer esconder ou camuflar, tem que buscar ajuda. Porque o meu Felipinho, ele não andou na pontinha, a marcha equina, né? Ele não andou na pontinha do pé, então nem por isso ele deixa de ser autista, né? Exatamente. Ele não enfileirou, ele nunca enfileirou e nem separou por cores, mas é autista. Então, as comparações não vai mudar o que de fato é. Tem que buscar ajuda especializada, né, Jéssica? Mas por que isso não faz sentido de comparar? Porque quando a gente fala do diagnóstico de autismo, Ju, a gente está falando de dois grandes blocos: comunicação social e comportamentos repetitivos e restritos. Então, esses comportamentos repetitivos e restritos, eles não se necessariamente não é enfileirar coisas, não é separar por cores. Pode ser comportamentos outros que às vezes a gente nem observa. Por exemplo, tem crianças que gostam de, quando fecha a porta do armário, ficar fechando e abrindo várias vezes. Eu fazia isso. Isso é um comportamento restrito, repetitivo. Né? Comportamento alterado. Isso, que nem toda criança com autismo vai fazer, mas a gente tem que avaliar esse bloco de comportamento como um todo, e não especificamente um comportamento específico, como enfileirar ou separar, categorizar os objetos, né? É ficar atento a isso. E um ponto muito importante é atento a essa reciprocidade social, essa comunicação social. O bebê naturalmente se comunica com a mãe com o olhar na amamentação, né? Já tem um sinal ali, né, Jéssica? Isso. Então, é importante a gente pensar esses dois blocos distintos para pensar no possível diagnóstico. E também não se confundir, né? Porque ajuda. Tem as mamães, quando já tem os bebês recém-nascidos, que agora está todo mundo olhando para ver se as crianças olham nos olhos. Nem às vezes, não olhar nos olhos dos pais também não quer dizer que seja ou não autista. E os brinquedos também muito coloridos. Criança até 5, 6 meses não enxerga as cores, né, Jéssica? Somente preto e branco. Então, também o estímulo do brinquedo certo. Comprar brinquedinhos, chocalhinhos, preto e branco, para estimular, para ver a direção do olhar daquela criança. São estímulos, né, gente? Até você tirar totalmente a sua dúvida. Porque não adianta você comprar aqueles montes de brinquedo, aqueles montes de coisinha caindo no berço, todo colorido. Ele não está vendo aquilo, ele vai ver o preto e o branco. Exatamente. Então, o estímulo certo também. Por isso que a gente tem que estudar o brinquedo para faixa etária, né? E sempre desde a amamentação. Aquele livro que a gente tem da maternidade ali é uma bíblia, né? Porque ele vai dando os marcos do desenvolvimento. Então, a gente pode, desde a gestação até o nascimento e até uma determinada idade, a gente vê se aquela criança está dentro daquele tempo, né? A caderneta de vacinação, isso. Né? Você fala, pois é, que todo mundo tem em casa, gente. Novinha do mundo, nem abre. Maravilhoso, porque a gente culturalmente está habituado a entender que ali nós vamos levar nosso filho para tomar vacina e pronto, e serve para isso. E na verdade não. É um instrumento maravilhoso que você consegue acompanhar o desenvolvimento do seu filho. Você consegue ler, e não é só sobre comportamento, tem autismo, né? Tem esse compartimento muito importante, mas ali fala de desenvolvimento infantil de modo geral. Então, você consegue identificar vários aspectos, lendo a caderneta do seu filho. Pega e vai dar uma olhadinha. A dúvida já vai tirando ali, gente, não está batendo, né? Exatamente.
buscar. Informação é tudo, gente. Olha, hoje a gente teve essa aula maravilhosa com a Jéssica, viu? Outras oportunidades teremos, eu creio. E, Jéssica, é uma satisfação imensa ter você aqui. Eu desejo muito sucesso, muita prosperidade, muitas bênçãos para você, para as pessoas que você vai atender, para as famílias que você vai acolher, para as mães que chegam num estado de insanidade, porque às vezes a gente está se sentindo assim, a gente às vezes se sente o resto do nada. São sentimentos que eu posso te passar, porque eu já passei por momentos assim. Que o Senhor abençoe e fortifique você, que você seja assim uma pilar, você seja uma coluna para essas famílias que vão te buscar, que vão precisar do seu apoio. Às vezes a gente vai mais buscar ajuda do que até para o nosso filho naquele exato momento, porque tem hora que a gente pensa que está desfinhando, que ninguém está nos vendo. Eu já até relatei para você, né, a sensação que eu tive há um tempo atrás, que boca e olhos fechados, mãos amarradas. Então, aquela sensação, eu acredito que seja de muitas mães, né, que a gente vai entrando numa determinada depressão sem nem saber, que a gente precisa de rede de apoio. Eu mencionei aqui, Jéssica, que cada família tem suas individualidades. Hoje em dia, os irmãos, os pais, os avós têm suas particularidades, sua vida, sua rotina, e o seu filho autista é problema seu, você cuide. Mas se o senhor tocar no coração de um desses parentes, que eles possam chegar na casa dessa mãe atípica, falar, hoje eu vou ficar com fulano para você dormir 2 horinhas, para você poder tomar um banho relaxante, para você até fazer uma unha em casa se não tiver condições de pagar uma manicure. Isso também é ser rede de apoio, porque rede de apoio não é só levar o nosso filho a um médico, a um profissional, né? Rede de apoio é você abraçar aquela mãe que está precisando, porque às vezes a mãe e o pai estão tão cansados, Jéssica, que deixam de se apoiar, porque o cansaço de cada um é individual, né? O autismo do nosso filho a gente começa a absorver. Eu tenho momentos que eu tenho comportamentos autísticos, porque a gente vai absorvendo, né? A gente vai se moldando conforme as necessidades do nosso filho. Então, a nossa casa, a gente vai diminuindo os sons, as músicas que a gente gostava de ouvir, aquilo incomoda. O meu filho gosta muito de músicas raízes. É impressionante. Desde muito bebê, ele se identificou muito com aquelas músicas. E vira e mexe, a gente pegava ele chorando, ouvindo, né? Uma sensibilidade muito grande, a introduções da nota. Então, a rede de apoio é isso. A gente apoia os nossos pequenos, que estão passando por um turbilhão de momentos, de sentimentos, que às vezes eles crescem, não sabem o porquê daquilo e infelizmente acaba tirando a própria vida, porque não tem a rede de apoio de base, né? Ou, principalmente eu alego aqui o autismo leve, né? Que eles deixam para frente, achando que a criança vai, suportinho, né? Que a criança vai desenvolver, essa criança chega a uma determinada idade, ela não se reconhece, ela não se identifica, o que é que eu estou fazendo aqui, começa a se mutilar, começa a se machucar, a agredir, e infelizmente acaba ceifando a própria vida. Então, é isso que a gente pede, rede de apoio é isso. Não é que você tenha a obrigação, que de fato deveria, mas que você sinta amor pelo seu próximo, pelo seu parente, pelo seu irmão. Eu acho que nenhum tipo de, às vezes, de conflitos familiares que existem, né, devem ser maior do que o apoio para uma família atípica, né? Aquela família atípica tem que ser perdoada de alguma forma. Se houve um conflito familiar, eu digo isso no sentido geral, a gente vê muito, né? Porque depois que aparece a família atípica, dentro daquela família que era atípica, vai se quebrando, né, Jéssica? Ela vai se isolando, ela fica numa ilha e fica aquele povoado vivendo sozinho, que são os outros familiares. E ela vai se afastando mesmo. Então, fica mais difícil a rede de apoio, porque ela mesmo se permite isso, se distanciar. Mas aquele povoado, aquela que deveria ser rede de apoio, deve enxergar como uma deficiência que aquela família está tendo. Ela está se isolando porque ela está toda machucada, Jéssica. Ela está toda estraçalhada, né? Dos olhares, das críticas, das dores, dos momentos do filho, de comentários que já se ouviu, mas que aquela família, aquele povoado que eu estou colocando aqui, não deixe de ir àquela ilha. Ofereça de alguma forma, ou pelo menos uma mensagem, pergunta como é que está, porque você vai tirar tanta gente de momentos gravíssimos que você não pode imaginar,
Concorda comigo, Jéssica, nisso? Concordo. Se quiser acrescentar, acrescente, porque por mais que eu tente falar desse momento de escuridão, porque o momento vem a luz, aí quando a luz aparece, Jéssica, a gente vai vendo todos os defeitos daquela construção e os buracos que vão ficando do alicerce em tudo. A gente vai vendo com mais nitidez, porque a luz apareceu. Então, dentro daquele lugar que eu me sinto, eu vou vendo os relances da luz. Então, era isso que eu queria que as pessoas entendessem, que por mais que a luz apareça, a gente ainda está com aqueles buracos, a gente ainda está com aqueles machucados. E eu acho muito difícil ter 100% de cura, né? Mas a gente consegue remar. Com certeza. Consegue sim, Ju. Eu acredito que eu tenho um pouco a contribuir com isso. Por quê? Porque você tem uma vivência que torna tudo isso muito verdade, sabe? Então, suas palavras são muito fortes, suas palavras são verdadeiras, e eu acredito que muitas pessoas e muitas famílias serão impactadas com elas. Eu me emociono porque são fases... Mas realmente né, é emocionante, sem dúvida. E é isso daí, minha gente. Hoje eu posso me emocionar porque eu estou de frente a uma profissional incrível, Jéssica Menezes. Hoje essa aula maravilhosa foi com ela. Estou muito feliz. Continuo derramando chuvas de bênção na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu empreendimento, nos seus futuros parceiros, colaboradores. Que seja só bênção. Que onde você coloque o pé, prospere, Jéssica. Deus te abençoe de verdade. Obrigada por essa parceria hoje aqui na Estadão Alagoas, no nosso tão lindo podcast Cafeteando, que venha outras profissionais tão brilhantes quanto você. Muito obrigada, viu? Sim. Deus te abençoe, Jéssica. Eu que agradeço. Obrigada. Ju. Manda um abraço, um beijo aí pro teu público, porque eles merecem ouvir essa voz. Pessoal, muito obrigada para você que está aí nos acompanhando. Juliane, muito obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que outros profissionais, assim como já passaram por aqui, profissionais brilhantes, que têm muita relevância em Palmeira dos Índios e assistem muitas famílias, virão outros aqui também. E agradeço a oportunidade. Eu tenho certeza que Palmeira vive um novo paradigma em relação ao desenvolvimento infantil com a SOMAR, e convido todos vocês a estarem com a gente nesse processo. Seja bem-vinda sempre na nossa cidade. Obrigada. Muita prosperidade, Jéssica. Gente, o nosso podcast Cafeteando hoje, você sabe, a gente sempre é voltado para medicina e saúde. É o podcast, sim, mais importante do seu dia, porque a gente leva para você informações que de fato vai mudar a vida de outras pessoas. Por favor, tome a responsabilidade para você. Pare de ficar pincelando várias páginas. Foque no nosso podcast, leia e ouça toda essa matéria que o Estadão Alagoas vai disponibilizar para você. Jéssica Menezes é uma profissional incrível, de uma bagagem imensurável, e ela só tem a atribuir e contribuir para a nossa cidade. Gente, muito obrigada. O Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Mamãe e papai, não desista, porque vocês são a fonte, a mola propulsora dos seus filhos. E eu vou dizer uma coisa: como é maravilhoso ver o desenvolvimento e o crescimento dos nossos filhos. O Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigada e até mais.